aqui é uma aula bem simples, é um projetinho que vocês já estão cansados de fazer, de ver por aí na internet. Tudo que a gente vai estar usando para fazer esse kit numa folha em PDF que vocês vão estar baixando e vão estar imprimindo. Então, é um printable do jeito que eu, nos tamanhos que eu fiz aqui, vocês terão acesso aí e vão poder estar imprimindo e montando conforme eu montarei aqui, ok? Então, vamos lá. A gente vai precisar de um bloquinho de papel e eles vêm assim separados, né? Que é para você pegar e anotar os recados e tal. A gente vai estar usando ele assim mesmo, separadinho. Vou ensinar vocês como vocês vão fazer dele um bloquinho, tá? Já ensinei no meu blog de um jeito, mas aqui eu vou estar ensinando de outra forma. Eu vou estar usando um pedaço de papel craft, tá? Para ficar um tom vintage o projeto. Aí eu fiz essa montagem aqui, que vai ser um bloquinho de receitas. Então, eu fiz uma montagem em inglês, receitas e notes, né, anotações. Peguei essa imagem também vintage. E esses dois também que seriam, tipo, para você colocar em embalagens, mas eu diminui o tamanho e tá indo junto. Provavelmente eu não vou estar usando isso aqui nesse projeto, tá? Mas é como vou dizer, um elemento, né? Uma decoração que vocês podem estar usando no projeto de vocês, tá? Então, vamos lá. E esses dois papéis que eu montei no Illustrator para vocês, como eu falei, eu uso muito o Illustrator, que é um programa de vetor, né? Igual o Corel. E eu montei esses dois papéis aqui para vocês que a gente vai estar usando na montagem do bloquinho, tá? Então, vamos lá. Eu recortei, imprimi na folha gramatura 180, imprimi todos juntos, como tá na página que vocês têm aí, e recortei. Então, ficaram todos no tamanho que eu vou estar usando. E a medida também desse papel aqui, que vocês podem fazer com papel branco, né, com papel com cardstock, enfim, com papel mais durinho, o duplex, o triplex, que são papéis mais resistentes, vocês podem estar usando também, tá? Vocês vão me perguntar, Marcela, onde você compra esses papéis e que são mais durinhos, né? São feitos mesmo para o trabalho de cartonagem, né? E no caso eu uso muito para scrap decor. Existe uma papelaria em São Paulo, tá? Que é a Universitária. Ela manda para o Brasil inteiro. E eu gosto muito do trabalho deles, da forma de entrega. Eles são super rápidos, pelo menos aqui para mim, que estou em Santos, né? Em questão de um dia já chega para mim. E vem tudo já num tamanho que você queira trabalhar. Por exemplo, tem tamanhos A4, tamanhos A3, né? Tamanhos A2. Que geralmente os que eu compro é tudo tamanho A2, tá? Só o craft que eu costumo comprar 4, porque facilita na hora de eu estar recortando. Eu não preciso ficar muito na guilhotina, tem aquela guilhotina de mesa, né? Aquela grandona. E eu uso mesmo para cortar mais os rollers, né? O papelão cinza, quando a peça é muito grande, tá? Então, é na papelaria universitária. Então, é o seguinte, eu tenho aqui um punhadinho de papel, que quando eu peguei, eu fiz questão de que ele tivesse aproximadamente 1 centímetro de espessura, tá? Que vai me servir como lombada na hora que eu estiver montando meu bloquinho, tá? Meu porta-bloco. Então, de 1 centímetro. Sendo de 1 centímetro, eu vou fazer a marcação nesse papel base aqui que eu tô usando, que é o craft, tá? Eu posicionei o meu papel craft na minha base. Peguei o papel, uma folhinha do que será o meu bloquinho, tá? Posicionei, tomando cuidado para ver aqui a distância entre a base, o topo e a lateral, tá? Então, eu vou vir aqui com o com o boleador,
Boleador é aquele boleador que tem duas pontas, uma mais grossinha e outra mais fininha. Eu costumo usar a mais fina. Para quê? Para eu vincar o meu papel. O vincar é fazer aquela marcação para que na hora que eu for dobrar, ele seja mais fácil. Ele facilita na hora que eu estiver dobrando, tá? Bem, fiz a primeira marcação aqui. Vocês podem ver, eu já dobro já com uma certa facilidade, ó. Agora, eu vou virar o papel, posicionar de novo na base, vou pegar novamente a folha, só que agora do outro lado. Vou posicioná-la aqui. Então, você vincou do outro lado e já vai poder fazer a dobra aqui com facilidade. Bem, eu vinquei, dobrei e fiquei com ele assim. É bem simples, não tem muito segredo, vocês devem ter visto outras pessoas montando. Quando você tem essa estrutura num projeto, você tem o seguinte, as seguintes partes. Você tem a capa, essa dobrinha aqui nós chamamos de lombada, e a capa de trás nós chamamos de contracapa. Então, veja bem, é a capa, lombada e contracapa. Por muito tempo, nós ouvimos dizer que a parte interna do acabamento era contracapa, e não é. A parte interna do acabamento nós chamamos de guarda. Quem fez uma aula comigo da costura long stitch, provavelmente vai lembrar o que eu falei. Então, aquela informação está errada. É o seguinte, a gente vai fazendo curso, a gente vai aprendendo, vai aprimorando, né? E eu não tenho vergonha em dizer que eu erro e que eu tô aprendendo. A gente está aqui mesmo para aprender, né? A gente vai sair deste mundo, vai partir para outra sem aprender tudo. Então, eu estou corrigindo uma informação que eu dei no curso da Long Stitch, em que eu falo que a parte interna do acabamento é contracapa. Isso está errado. A parte interna, que seria o acabamento, nós chamamos de guarda. Então, recapitulando, eu tenho a capa, que é da frente, eu tenho a lombada e tenho a contracapa, que é de trás. Na parte interna do acabamento, eu tenho a guarda. Ok? Gravado? Então, vamos continuar o projetinho, tá? Então, é o seguinte, essas dobrinhas aqui, que seriam os vincos que eu fiz, ela recebe o nome de coifa, que seriam essas dobrinhas aqui, tá? Como a gente está fazendo o projeto num papel, então, os vincos, mas num projeto maior, vamos chamar de coifa. Vamos aos nomes de novo, para deixar bem gravado. Então, eu tenho a capa, coifa, lombada, coifa, contracapa. Certo? Parte interna, eu tenho a guarda. Ok? Então, capa, coifa, lombada, coifa, contracapa. Parte interna com acabamento, tá, gente? Eu não tô falando a parte interna aqui, não. É uma parte que a gente vai colocar o acabamento. Esse acabamento recebe o nome de guarda. Ok? Vamos continuar aqui, então. Então, eu fiz aqui a minha capa que vai envolver o meu bloquinho, tá? Agora, nós vamos fazer a parte mais gostosa, né? Que é a parte da decoração. Eu optei por um estilo vintage. Para quem me conhece sabe que sou apaixonada por esse estilo. Então, eu optei por ele. E nós vamos estar fazendo um efeito bem envelhecido nesse materialzinho nosso aqui, tá? Então, você pega o papel, aí você vai escolher qual que você quer primeiro, se você quer o verde, se você quer o vermelho, ou aí tanto faz a escolha de vocês, tá? Então, eu vou pegar o vermelho, então, eu vou cortar aqui 3 centímetros. Vou pegar o verde,
O verde eu vou cortar 4 centímetros. Então, eu tenho aqui os 2 pedacinhos de papéis, certo? Então, eu vou fazer ele assim. Uma dica, quando você estiver trabalhando com 2 padronagens distintas, como nesse caso aqui eu estou trabalhando com o poazinho, que são as bolinhas, e um xadrez um pouquinho mais grande, né, um pouquinho maior, eu costumo fazer o seguinte, eu gosto de colocar a padronagem menor na frente da maior. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar tampando os poás das bolinhas. Então, não vou ter tanto efeito quanto fizer assim, tá? Então, prestem atenção nisso. Às vezes, vocês fazem a mesma coisa se aqui fosse liso, né? Se o verde fosse todo verde. Então, o ideal é você colocar a padronagem menor sempre em evidência, tá? Quando você estiver trabalhando assim. É uma dica minha, uma coisa que eu... como que fala? É uma frescurinha minha, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o efeito da estresse. Então, nós vamos destressar o papel, tá? Não é destressar no sentido dele estar estressado, né? Nós vamos destressar, deixar ele mais envelhecido com aparência de rasgado. Então, você pega a tesoura, para quem não tem um aparelhinho, você pega a tesoura, abre ela e vem com uma das suas partes do seu corte, você vem esfregando no papel, tá? Não se preocupa se, Marcela, eu tô amassando meu papel, conforme eu tô segurando, eu tô amassando meu papel. Não se preocupa com isso, vou dar um zoom aqui. Então, tá aqui, um zoom para vocês verem melhor. Então, não se preocupa de estar amassando, vocês vão estar esfregando uma das lâminas da tesoura, tá? Nesse papel, em toda a sua extensão, tá? Então, os seus lados, ok? Pode correr o risco de você estar fazendo e de repente rasgar. Toma cuidado para não rasgar todo o papel, tá? Mas o legal é você estar fazendo isso. Vamos ver se consigo rasgar um pedacinho para vocês verem. Aí, rasguei. Então, ele ficou assim, tá? Não se preocupe, porque é esse o efeito que a gente quer. Algo bem vintage, bem velhinho, bem surrado. Opa. Tá? Então, ele vai ficar bem assim mesmo, amassado, rasgado, que é o efeito que a gente quer, tá? Vou fazer nos dois, só que no que vai ficar por debaixo, eu vou fazer só dos 3 lados, dos laterais e o topo, tá? Não preciso fazer na parte de baixo, que ela vai ficar atrás do vermelho, então eu não preciso fazer na base, eu vou fazer só no topo e nas laterais, tá? Quanto mais vocês fizerem quanto mais vocês estressarem o papel, mais bacana ele fica, viu? Certo? Vamos lá. Bom, uma outra situação para deixar ele um pouquinho mais envelhecido é deixar ele um pouquinho mais sujinho, né? Eu vou estar usando uma carimbeira também do Tim Holtz, que é o da Extras Ink. O da Extras Ink é o envelhecimento com tinta, tá? Então, eu tô usando ele. E sabe essas carimbeiras pequenininhas que a gente compra aí no mercado, aí na papelaria, né? Que é feito mesmo para scrap, para pessoal de escola carimbarem seus projetos, seus trabalhos. Quando ela seca, eu não jogo fora. Eu costumo usá-la com outra carimbeira. No caso aqui é essa grandona do Tim Holtz, para não ficar com ela e ela tá muito encharcada, então eu uso essa como aquelas esponjinhas, né, que a gente costuma ter. Então ela é bem legal para você estar reaproveitando dessa forma, tá? Quando ela seca. Então vamos lá. Vou passar em toda essa lateral que eu destressei. Opa.
Nesse verde, eu tô fazendo só também nas laterais que eu destressei, tá? No topo e nas laterais. Bem, agora nós vamos voltar para a decoração da capa do meu porta-bloco, tá? Eu tô montando meu porta-bloco no sentido vertical, mas você pode fazer no sentido horizontal. O papel que está no arquivo PDF permite que você faça nas duas direções, tá? Basta você escolher qual vai ser melhor para você aí, o seu layout. Bem, eu vou colar primeiro os dois juntos, tá? Porque aqui eu já vou medir mais ou menos a distância que eu quero que apareça do verde, né? Que não comprometa tanto, então eu já vejo mais ou menos. Isso vai depender de vocês, tá? Não adianta eu, daqui 3 centímetros, 2 centímetros, vocês colam o outro. Não, isso vai de vocês. Se vocês quiserem montar ele assim, tortinho, né? Se vocês quiserem colocar um sobre o outro mesmo, aparecendo só um pedacinho do verde. Se vocês quiserem verde um pouquinho maior, tá? Isso vai depender mesmo de vocês. Eu vou fazer ele um pouquinho tortinho, tá? Venho com a cola, passo só um pouquinho no verde, não precisa encher de cola não, tá, gente? Lembrando que papel com papel é pouca cola. Bom, colei e ele ficou assim, ok? Vamos lá, agora continuando a decoração. Como vocês vão estar imprimindo num papel branco, e se vocês notarem, a hora que eu recortei, eu deixei uma bordinha branca em volta dela, tá? O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar passando a carimbeira em volta para dar só um pouquinho de envelhecimento, tá? Escurecer um pouquinho a imagem dela, esse branquinho que eu deixei. Ah, Marcela, por que que você deixou esse branquinho em volta dela, você não cortou rente ao desenho? Por quê? Se vocês analisarem essa imagem, eu acho legal dar essas dicas para vocês, porque o híbrido é isso, né? Você pega o kit e recorta para poder montar o projeto. Então, tem umas dicas que a gente com o tempo vai pegando, que permite que a gente depois passe essas dicas para vocês de uma forma bem mais rápida e mais tendo a consciência de que é mais eficaz. Então é o seguinte, quando você vem recortando aqui em volta, você vai chegar aqui, ele tem uma entradinha aqui do prato e tem uma entradinha aqui da colher. Você não vai conseguir porque são desenhos muito, 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 muito finos. Você não vai conseguir entrar nesses desenhos. Então, qual é a dica? Você deixa uma margem branquinha em volta, no contorno, para que a hora que você chegue nesses detalhes, não destoa de todo o resto do conjunto do desenho. Porque, por exemplo, imagina você vem cortando rente, todo o desenho. Chega aqui, vocês deixam essa parte branca e volta de novo rente ao desenho. Então, para ficar de uma forma mais harmônica, então o ideal é você deixar uma margenzinha branca no desenho todo, para quando chegar nesses detalhes, você não ter a necessidade de entrar nesses detalhes e poder estar fazendo esse recorte de uma forma mais... Então, sempre deixa essa margenzinha quando você tiver muitos detalhes no desenho que você não vai conseguir cortar, tá? Bom, no caso dessa imagem aqui, quero deixá-la com um pouquinho de volume. Então, eu vou estar usando a fita banana. Então, vamos lá. Peguei aqui a minha imagem e colei. Tá? Bom, eu fiz essa anotação que eu falei para vocês, né, das receitas, notes em inglês. Fiz essa tira. Você pode pegar, colocar a tira aqui,
sem problema nenhum. Aqui eu vou estar usando o fio encerado, tá? Vou passar por trás da moça. Como eu usei fita banana, então ele tem esse espaço aqui. E é simples, gente. Vou dar só um lacinho. Coloquei uma pérolinha aqui, né? E coloquei um botãozinho que eu tinha no formato de xícara, só para dar um charminho. Nossa capa já tá pronta, tá? Agora nós vamos estar fazendo o bloquinho para estar colocando aqui. Nós vamos fazer o bloquinho. Lembra que eu falei que são folhas soltas, né? Então, como é que a gente vai estar montando ele? Então, é o seguinte. Você vai unir todas as folhas juntinhas, certinhas, tá? Você vai pegar um binder, né? Que é esse clips que permite que você pegue uma quantidade maior de papéis e vai estar prendendo as folhas. Você vai vir com a cola, não tem segredo, gente, e vai segurando do outro lado, apertando para não criar um espaço entre as folhas. Você vai passando a cola todinha na extensão. Não precisa exagerar muito não, tá? Que cola que eu tô usando? É a cola branca, daquela do rótulo azul, antigo rótulo azul, que agora tá azul e vermelho, né? Mas é aquela cola que eu uso pra tudo, pra encadernação, pra tudo mesmo, tá? Então, acho que não vai dar pra ver muito bem, mas ele tá besuntado com cola. Eu peguei daquele papel que sobrou, que é o que tá aí no arquivo em PDF pra vocês. Eu peguei um pedaço de 3 por 8, que é a largura mais ou menos aqui do que eu tenho. Mas vocês vão estar medindo, porque é o que eu falei, gente. Esse aqui, ele não tem 8 certinho, ele é 8,7, 8,8. Vai depender do papel que vocês vão estar usando, tá? Então, a largura dele. Então, eu passei a cola um pedacinho aqui. Vou colar. Vou tirar o clips. Vou encostar ele aqui na minha base. E vou deitar. Então, você vai fazer assim, como é que você vai prendê-lo agora, colar na capa? Se for uma lembrancinha descartável, pode passar a cola atrás do bloquinho e colar direto. Se você quer que ele seja o bloquinho reposicionável, ou seja, para a pessoa ir colocando toda vez que acabar, então você vai fazer o seguinte, você vai colocar a fita adesiva e vai pressionar essa fita adesiva sobre um pedaço de tecido felpudo para tirar um pouquinho dessa cola, tá? Uma vez que você tirou um pouquinho da cola da fita, você vem aqui e posiciona. E aqui está o nosso projeto prontinho, tá? Veja, com esse projeto nós aprendemos um pouquinho de scrap, um pouquinho de cartonagem, um pouquinho de encadernação, né? Então, vamos recapitulando o que nós aprendemos na aula hoje. Eu tenho a capa e tenho a contracapa. Eu tenho a lombada e esses vincos eu chamo na cartonagem de coifa ou canaleta, tá? A parte interna, se fosse vir uma outra camada de papel aqui para um acabamento, na parte interna das capas, eu chamo de guarda, tá? Aprendemos a destressar o papel, tanto com a tesoura, para deixar
essa aparência envelhecida, rasgada, como com a carimbeira, deixando ela um pouco mais velhinha, né, por causa do tom marrom, então ele ficou mais envelhecido. Então são as duas formas de desestressar o papel. Dei a dica na hora que você for recortar um detalhe dos kits digitais, para você poder deixar essa margenzinha quando ele tiver muito detalhezinho que você não vai conseguir entrar com a tesoura para cortar. Então é bom você deixar essa margenzinha, uma margenzinha branca em volta do desenho, tá? Passamos a carimbeira nela também, para ela ficar, a imagem ficar um pouco mais envelhecida. Quero ver os bloquinhos que vocês vão estar fazendo, tá? Podem usar outro papel, sem ser o craft, usa um papel branco, um papel vermelho, um papel lilás, o papel que vocês tiverem que de forma harmônica combinar com esse printable que eu passei para vocês. E é isso. Qualquer crítica, sugestão, só escrever que na medida do possível eu vou estar atendendo. Beijoquitas a todos e tchau!